O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra essa festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Segundo uma tradição muito remota, que remonta ao século XII, celebra-se neste dia o aniversário da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Essa basílica é aquela que, quando o Papa é eleito, ele vai lá na Basílica, não é na Basílica de São Pedro, é na Basílica de São João do Latrão. E aí ele senta na cátedra, porque o Papa é o bispo de Roma. Então ele assume a diocese de Roma e, ao mesmo tempo, ele assumindo-se como Papa, ele assume todas as catedrais do mundo inteiro, causando a unidade da igreja. O Papa é aquele que traz a unidade da igreja. Por isso a Igreja Católica ela é una. Não são várias igrejas como existe no mundo dos protestantes, né? Cada um tem uma igreja lá com um nome próprio. Não, a Igreja Católica é uma. E é nessa igreja que acontece essa unidade. E essa unidade se dá pelo Papa. Hoje, com a graça de Deus, o Papa Francisco, ele é o nosso Papa. Ele foi o Papa eleito e é ele que está à frente. E por isso precisamos rezar muito, muito, muito pelo Papa Francisco. Assim como nós rezamos por São João Paulo II, como nós rezamos por Bento XVI, assim como nós rezamos pelo Papa Pio X, como nós rezamos pelo Papa Pio V, rezamos hoje pelo Papa Francisco, que necessita muito da nossa oração, porque é uma responsabilidade muito grande conduzir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês viram agora o Evangelho.
Estamos no capítulo 2 do Evangelho de São João, versículo 13 até o 22. E Jesus estava ali se aproximando à festa dos judeus, provavelmente a festa da Páscoa, provavelmente não, a festa da Páscoa. E Jesus ele entra no templo e ele dá uma olhada. E o que é que ele encontra lá no templo? Vendedores de bois. Olha isso dentro do templo. Vendedores de bois, de ovelhas, pombas, os homens lá fazendo a troca do dinheiro, os cambistas, porque tinha a moeda profana e a moeda religiosa, então ali no templo o que deveria circular era a moeda religiosa, então se fazia aquela troca. Ah, Jesus quando viu aquilo, aqui fala que, versículo 15, fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse, tirai tudo isto daqui. É interessante que os responsáveis ali, que eram os responsáveis do templo, quando eles viram, eles chegam e questionam Jesus, dizendo, mas com que autoridade você faz essas coisas? Porque se eles já não estavam com o zelo, que aqui, como diz os apóstolos, lembraram daquela palavra, o zelo por tua casa me consumirá. Se eles não estavam sendo zelosos pelas coisas de Deus, Jesus chegou lá e fez tudo aquilo. Nós precisamos observar que lá no livro das Crônicas, quando Salomão ele constrói o templo, ele faz uma oração belíssima. E naquela oração ele fala o seguinte, que as orações que deveriam, que forem feitas, que Deus ouvisse as orações, porque ali era o lugar onde iria se oferecer o sacrifício para o perdão dos pecados. Eis a finalidade do templo. A casa de Deus é para isso. A casa de Deus é o lugar onde nós vamos para nós rezarmos, para estarmos diante da presença de Deus. Ali é o lugar onde se oferece o sacrifício precioso agora de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se vai para a casa de Deus é para isso. Mas no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, as coisas foram mudando, o coração do homem foi se esfriando e já não era mais a casa de oração. Tanto que nos outros evangelistas, quando tem essa passagem, lá Jesus fala, a minha casa é casa de oração. E vocês fizeram da minha casa uma casa de bandidos. Olha como é que Jesus se expressa. A casa de Deus. O templo de Deus. O lugar onde o sacerdote oferece desde o nascer ao pôr do sol o sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício. É ali que se renova o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí é a casa de Deus, o templo de Deus.
Ali não é lugar de bagunça, não. Infelizmente, cada dia nós vamos vendo tantas ideias modernistas que vão se introduzindo dentro da casa de Deus. A casa de Deus é a casa de Deus. A casa de Deus é a casa de oração. Nós não podemos fazer da casa de Deus um covil de ladrões, como Jesus acabou falando. A finalidade, eu repito, quando nós vamos à casa de Deus, é um lugar de oração. É o lugar onde o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo é oferecido. Não é lugar de bagunça, é um lugar de silêncio. Precisamos ter respeito na casa de Deus. Desde uma grande basílica, a uma catedral, a uma capela. Não importa, ali é a casa de Deus, é lugar de respeito, é lugar de oração. É o lugar onde nós nos dirigimos e nos colocamos diante da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos saber que na casa de Deus, para nós católicos, e isso só para nós católicos, Jesus está presente ali no tabernáculo. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. A esse convite, Jesus está presente na Eucaristia e Ele está nos convidando, venham diante de mim, se prostrem, se ajoelhem, me adorem, façam os seus pedidos também, mas reconheçam que eu estou presente ali no sacrário, no meu corpo, na alma, na divindade. Eu estou presente na casa, na minha casa. A igreja é o lugar onde os católicos, nós cristãos, nos reunimos para adorar nosso único Deus e Salvador. A casa de Deus aqui na terra representa a casa de Deus no céu. O que nós fazemos aqui é o que nós iremos fazer lá, adorar o Senhor. Como disse São João, viu uma grande multidão e estava diante do Cordeiro. E ali diante do Cordeiro eles diziam, Santo, 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 é o Senhor Deus do universo e dos exércitos. E eles se prostravam diante de Deus em adoração. Vi um anjo com um turíbulo na mão, oferecendo e levando e incensando diante da presença do Senhor. E as orações subiam diante do trono do nosso Deus. Não façamos da casa de Deus um lugar de teatro como muitos estão fazendo. Não façamos da casa de nosso Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor está presente, um lugar onde se traz pessoas de outras religiões para fazer e oferecer coisas. Não. Cada um no seu quadrado, com todo o respeito com as outras religiões, mas na nossa casa, na casa de Jesus Cristo, aonde Jesus está presente, essas coisas não podem acontecer. Ali o sacerdote vem bem paramentado e coloca diante do altar, o altar que representa o Cristo. Por isso que nós beijamos o altar, nós sacerdotes, no início da celebração. E ali a oferenda é colocada. E depois aquela oferenda é oferecida. E através da epíclase, nós sacerdotes impomos as mãos. Depois de fazermos aquela oração, o prefácio, aquela oração de louvor,
Aí nós invocamos a presença dos anjos e cantamos e celebramos junto com os anjos. E depois o sacerdote impõe as mãos e diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue. E aquela oferta, o pão, se transubstancia no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele vinho se transubstancia no sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois se torna alimento nosso. Mas na casa de Deus, antes de tudo isso acontecer, nós ouvimos também a sua palavra. É ali que Deus fala conosco. O sacerdote proclama, anuncia a palavra do Senhor. Explica, os nossos corações se afervoram, nós somos alimentados pela palavra de Deus. Aquela palavra que vai nos conduzir durante o dia e durante a semana. E depois nós nos alimentamos do seu preciosíssimo corpo e do seu preciosíssimo sangue. Eis a finalidade da casa de Deus. Lugar de oração, de dedicação. Quando Jesus chegou lá, ele teve uma grande decepção. Já não estavam mais oferecendo como deveria oferecer. Já não estava mais sendo uma casa de oração como deveria ser a casa de oração. Estavam mais preocupados com o dinheiro. E aí Jesus pega o chicote e expulsa. O zelo pela minha casa me consome. Porque vocês fizeram da minha casa, que é uma casa de oração, um covil de ladrões. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, da casa de Deus ser casa de Deus, casa de oração. Tomemos cuidado, meus irmãos, para que não nos desviemos do fim, que é o oferecimento do sacrifício precioso de nosso Senhor Jesus Cristo pela redenção da humanidade. A casa de Deus é o lugar aonde se renova o sacrifício incruento, o sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a minha casa é a casa de oração. A minha casa é casa de oração. E quando você estiver passando por qualquer dificuldade, por angústia e tudo, eu repito, saiba, nosso Senhor vai estar lá. Ele está lá no tabernáculo. E muitas vezes se passa em frente à casa de Deus e não está nem aí. Mas tem aquelas pessoas zelosas. Como é bonito quando nós vemos um católico que passa diante da igreja e faz o sinal da cruz. E tem aqueles que dizem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo presente em todos os altares. Que bom que aquelas pessoas que quando vão para o trabalho, elas encontram a igreja, elas entram e fazem as suas orações, entregando o trabalho nas mãos de Deus. Aqueles que antes de ir para o trabalho vai participar da missa já cedo de manhã, entregando a vida nas mãos de Deus, já participando da missa. Aqueles que vão na casa de Deus e levam um livro, levam a Sagrada Escritura, um livro de oração, um livro de espiritualidade, e ali fica. Que bonito ver o católico que vai na casa do Senhor e dedica alguns momentos, algumas horas do dia diante do sacrário, porque ali é a casa do Senhor, é a nossa casa, é a nossa casa.
e ali se prostra em adoração. E aqui eu termino com aquele exemplo clássico de São João Maria Vianney, que via todos os dias aquele homem, aquele agricultor, que entrava na igreja, ficava ali olhando para Nosso Senhor, depois iria embora. E ao curadar se foi e disse: o que o Senhor faz todos os dias, olhando lá para o sacrário? Aí ele respondeu: eu olho para ele e ele olha para mim. Essa é a oração daquele homem. Simplesmente uma troca de olhar. Eu olho para ele e ele olha para mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.